Boa tarde. Outra vez estamos aqui iniciando o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, abordando o tema básico do capítulo 8 do livro Encontro com a Paz e a Saúde, reflexões sobre a sexualidade. Como de hábito, vamos fazer a introdução com um breve comentário de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Esse extraído do livro Carta de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, capítulo 12, versículo 12 da Carta aos Hebreus. Se é difícil a produção do fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo, imperecível da alma. A elevação é obra de suor, persistência e sacrifício. Então vamos fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo dessa tarde. Emmanuel aqui, como sempre, nos convidando a refletir, a analisar com profundidade questões muito importantes. Aqui ele faz uma rápida comparação sobre o trabalho, o esforço que há na produção do alimento físico, do alimento para o nosso corpo. Se assim é para o alimento do nosso corpo, o alimento do espírito, que representa nesse alimento vivo e imperecível, evidentemente, exigirá ainda mais esforço, dedicação, trabalho e vontade. E por isso ele diz assim, no parágrafo dessa mensagem: a elevação é obra de suor, persistência e sacrifício. Nós queremos aqui lembrar que os grandes trabalhadores no movimento espírita, médiuns como Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira e tantos outros, para auferir a possibilidade desse alimento espiritual, desse alimento vivo, precisavam direcionar horas para o estudo, para a leitura, normalmente de madrugada, tarde da noite, ao amanhecer do dia, pelo fato de que essa aquisição ela só vem com esforço, suor, persistência. E de tal modo, isso não deveria nos surpreender, já que para o próprio sustento do corpo físico, o alimento material exige trabalho, exige dedicação. Assim, vamos para o nosso estudo, reflexões sobre a sexualidade. Lembrando sempre a indicação para a leitura do livro Encontro com a Paz e a Saúde que estamos abordando. Aqui apenas separamos alguns tópicos de alguns parágrafos para breves comentários, mas é essencial a leitura de todo o conteúdo da obra. Estudos anteriores encontram-se no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, se inscrever gratuitamente no nosso canal e ampliar o seu conhecimento no entendimento dessas obras que compõem a série psicológica de Joana de Ângeles. Proporcionando prazer na área da sensação,
também responde por emoções agradáveis e duradouras, especialmente quando decorrentes do sentimento de amor, que deve participar com vigor no conúbio sexual. Então, o primeiro tópico que separamos da temática desse tema, referindo-se à vivência da sexualidade, já nos traz uma primeira advertência. De fato, o ato sexual em si é gerador de prazer. E na área da sensação tem uma ampliação. Responde por emoções agradáveis e duradouras, especialmente quando decorrentes do sentimento do amor. Joana aqui nos convida a refletir no seguinte aspecto. Quanto mais um casal vivencia afetividade e sentimentos no relacionamento que tenham, maior qualidade decorrerá da satisfação nas relações sexuais, nas relações íntimas. Porque na criatura humana, o sexo, mesmo em termos de órgãos genitais, está profundamente associado aos elementos da emoção, do sentimento. Profundamente diferente da sexualidade instintiva vivida pelos animais. Prossigamos. A ausência desse sentimento superior dá surgimento a contatos apressados, destituídos de significado emocional, que não chegam a produzir a harmonia interior esperada, nem a saciedade, antes induzindo a novas e variadas experiências. Quando o ser humano tem na sua vivência sexual a expressão centrada unicamente na satisfação física, sem haver o correspondente elemento emocional, afetivo, de sentimentos, ele nunca vai atingir um nível de plenitude de satisfação produzida na vivência do relacionamento, aonde haja de fato a presença do afeto. E por isso Joana diz: não chegam a produzir a harmonia interior esperada, nem a saciedade, antes induzindo a novas e variadas experiências. A vivência sexual, centrada puramente nos próprios órgãos físicos, sempre traduz um nível de insaciedade, de ausência de plenitude, levando e induzindo a mais e variadas relações, nunca alcançando o nível satisfatório que resulta na vivência onde a presença do sentimento e do afeto estejam no alicerce daquele relacionamento. A união sexual é fundamental à existência humana, por cujo contributo a vida se expressa, facultando as reencarnações dos espíritos. A união afetiva e a responsabilidade entre os parceiros que se elegem. Então, de fato, é de singular importância a união sexual na própria manutenção da existência humana,
que possibilita a reencarnação dos espíritos pelo processo gestativo. A união afetiva e a responsabilidade entre os parceiros que se elegem. Ou seja, não se limita apenas à reprodução da espécie, mas também é contributo profundo na união e na responsabilidade daqueles que participam no ato, desde que se permitam. A ignorância cultural e as frustrações de indivíduos atormentados no passado, amargurados pelos conflitos, rotularam o sexo como manifestação apenas da animalidade predominante no homem e na mulher, denominando-o pecaminoso e imundo. Então, há um passado cultural, histórico, desse profundo desentendimento a respeito das verdadeiras contribuições e possibilidades que a vivência sexual conduz o homem e a mulher quando se dá no campo de responsabilidade e de afeto. Mas essa distância foi tão grande que acabou rotulando, estabelecendo tabus e preconceitos sobre o sexo, fazendo uma verdadeira ponte com aspectos pecaminosos e imundos que, na verdade, não tem nada a ver com a função, a princípio, orgânica, mas que, por outro lado, se traduz em consequências de equilíbrio hormonal, de afeto entre os parceiros. Em consequência, os atavismos, os aspectos hereditários, religiosos, ultramontanos, exagerados, encontraram uma forma de manter a castração sexual, determinando que somente deveria ser o sexo para a finalidade procriativa, como se a divindade estabelecesse limites ao sentimento do amor, determinando uma nobre e outra objeta. Joana aqui vai nos ajudando a tirar, de uma vez por todas, essas ideias retrógradas e atávicas, aonde a mal compreensão a respeito da finalidade do sexo associou exclusivamente a aspectos procriativos e, fora desse aspecto, a consideração dele como sendo imundo ou objeto. De maneira nenhuma, esse tipo de entendimento corresponde à verdade dos fatos, como nós iremos ver. Na condição de mecanismo sublime para a geração de vida, quando tem a sua função perturbada ou não reconhecida como parte integrante da existência, propicia conflitos e transtornos neuróticos de demorado curso que infelicitam. Então, quando há como decorrência dessas ideias atávicas e retrógradas sobre a vivência sexual, abre-se um campo para gerar na função perturbações, desequilíbrios, que acabam gerando transtornos neuróticos. Não é por outro motivo, entre os quais que o pai da psicanálise, Sigmund Freud,
estabeleceu que por trás de qualquer tipo de distúrbio de neurose há a presença da sexualidade em desequilíbrio. A questão toda é que a falta da compreensão espiritual, que aqui nós vamos recebendo através da doutrina espírita, a definição dada por Freud tinha lógica e sentido. Mas agora nós vamos vendo os aspectos espirituais presentes e o direcionamento equilibrado na conceituação racional da sexualidade e da sua vivência em termos equilibrados e harmonizados para a criatura humana, como nesse capítulo, que é o capítulo 8 dessa obra, nós estaremos vendo. A vitalidade sexual tem o seu início, o seu apogeu, o seu ponto mais alto, e a sua inevitável decrepitude, em períodos próprios da existência, de modo a serem transformadas as suas energias em outros tipos de fontes criativas, na arte, na religião, dentre outros. Então, aqui Joana dá uma parada na sequência de entendimento que ela estava nos propiciando e chama-nos a atenção ao fato de que, olha, as energias associadas à sexualidade, à sua vitalidade, ela tem início, meio e fim. E isso não significa o estabelecimento de um nível de frustração ou de desequilíbrio emocional na criatura humana, desde que ela esteja estabelecendo patamares de compreensão espiritual sobre o tema. Porque quando ela não está, aí se entra num dos graves problemas associados à depressão e que alcança uma grande parte dos homens, principalmente, ao atingirem a idade mais avançada. E a decrepitude dessas energias, muitas vezes, impossibilitarem a continuidade da vivência sexual. E para aqueles que centralizavam toda a sua energia e direção para o corpo e para as satisfações físicas do sexo, veem-se profundamente frustrados. E daí o estabelecimento de pontes para processos depressivos é rápida. Utilizadas de forma equilibrada, abre-se as possibilidades para o direcionamento dessas energias para áreas, sobretudo, associadas à criatividade, como a arte e a religião. E, desse modo, não facultando níveis de perturbação ou de desequilíbrio. A mente ativa, decorrência natural do espírito lúcido, comandará sempre o carro celular, em qualquer período, no entanto, dentro das possibilidades que lhe constituem os equipamentos em uso. Então, a mente ativa, equilibrada, vai conduzir essas energias adequadamente, sem maiores problemas, exceto quando o homem, pelo mau uso do livre-arbítrio, não direcionou de forma equilibrada essas energias. Dessa forma, o sexo deve ser vivenciado com equilíbrio, ponderação, responsabilidade e discernimento, de modo a não se transforme
em fator de perturbação e de transtorno de comportamento. Então, o correto uso dessas energias, associado a um comportamento equilibrado, responsável, usando bom discernimento, não vai gerar fatores de transtornos, nem de perturbação. Sobretudo, quando se tem os fatores de compreensão espiritual da vida. A utilização saudável da função sexual constitui expressiva conquista moral do espírito, que lentamente se liberta das paixões mais grosseiras, para alcançar os patamares da afetividade sem angústia. No final desse item, Joana coloca esse parágrafo muito importante. A utilização saudável da função sexual, que é aquela onde há na base, no alicerce, a construção da responsabilidade, da afetividade, do compromisso daqueles que utilizam essas energias. Isso, expresso desse modo, lentamente liberta o homem das paixões grosseiras e ajuda a alcançar patamares de afetividade sem angústia. Então, de fato, dentre a área de condução da criatura humana durante a sua encarnação, o uso equilibrado das energias sexuais representará sempre o estabelecimento de conquistas espirituais que acompanharão o espírito ao longo do seu processo evolutivo. Aqui nós concluímos o estudo desse tema nessa tarde. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.